Então, vamos respirar bem profundamente. Vamos sentir essa espiritualidade amiga que tanto nos auxilia do pingo de luz. Buscando essa sintonia com Ruiz, com Eliamar, com todos os espíritos que estudam junto conosco. Que possamos ter uma tarde proveitosa, de muito aprendizado, com paz, harmonia e muita fé. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos lá, nós paramos. Que medidas o Senhor poderia ter tomado e não tomou? Nós paramos aqui. Algo? Não está. Não. Não? Tem. Eu gostei desse aqui, né? E ele fala que ele poderia né? Ter feito mais. Ter feito mais. E aí, e aí o Marcondes pergunta assim, né? Mas e os livros? Se eu não fizesse, outro faria. A obra não carece de operários no que tange a missões de natureza coletiva. Sempre haverá alguém ao mister, pois Jesus não coloca sobre a cabeça de um só homem os alvíteres que interessam a todos. Talvez, no meu caso, tenha sido apenas o homem certo na hora propícia. Então, quem tem essa missão coletiva, sempre tem alguém que, se ele não conseguir, outro vai substituir. Que nem em relação a Kardec, a gente sabe que Leon Diniz já tinha todo o preparo. Se Kardec não conseguisse, Leon Diniz assumia. Kardec conseguiu, Leon Diniz continuou e fez toda a outra parte, fortalecendo aquilo que Kardec tinha dito. Algo mais? Final da página. Então, bora. Parágrafo que é assim. Quando recebemos o apelo do mais alto pela humanização, é porque precisamos focar o homem antes das práticas. Homem em direção ao amor. Isso é legal, né? Porque o que a gente vê muito frequentemente é as pessoas valorizando mais as práticas do que as pessoas que necessitam. É verdade. Assim, ele não está falando das regras de tudo, e sim do amor, né? Assim. Eu entendi assim, quando ele fala, quando recebemos o apelo do mais alto pela humanização, é porque precisamos focar o homem antes das práticas, um homem em direção ao amor. E muitas vezes, em tudo que nós estamos vivendo, a gente vê as regras, e não ser, né? A gente coloca sempre um senão. Sempre é adaptar o homem às regras, não as regras ao homem. Não as regras ao homem. Algo mais? Eu tenho na outra parte, mas acho que o Sérgio é antes. 2 parágrafos à frente. Começa com não, Marcondes. Quando falamos em diversidade relativamente aos princípios doutrinários, pronunciamo-nos, sobretudo, conclamando aos que já formularam conceitos nítidos sobre as questões espirituais, para que dilatem seus limites no campo da atitude de amor. Ou seja, a postura de amar os diferentes e suas diferenças. A palavra de ordem é alteridade, a convivência harmoniosa com a diversidade da vida, particularmente com a diversidade do ser humano. Se assim é, por que não escreve a seus companheiros de lide alertando sobre essas questões? Sua ponderação é justa. Quando estamos encarnados, entretanto, preferimos as opiniões pessoais. Leriam minhas palavras e logo acusariam o médium de filtragem imprecisa ou mistificação. E isso a gente viu na imersão doutrinária no sábado, né? No sábado, quando o rico lá pediu para Lázaro avisar os irmãos dele, né?
E falou que os profetas já vieram, né? Por que que eles não ouviram os profetas, não vão ouvir Não vão alguém dar. que é dos mortos, né? E é interessante porque, assim, né, a gente sempre fica esperando do plano espiritual algo que nos dê uma luz. Aí, na hora que vem essa luz, né, ó, tô apontando a luz, a gente fala assim, ah, isso daí é o médium. É o médium. Isso é o médium. O médium está totalmente mistificando. Isso é o médium. Então, a gente não consegue realmente compreender. Por quê? Porque vai no nosso âmbito pessoal. Se aquilo bater dentro da gente, vai fazer bem. Mas se a gente não concorda, a gente vai falar, é o médium. O médium está totalmente perturbado. Aconteceu isso com o livro Despertar Espiritual, que todo mundo falava que André Luiz não ia falar aquilo, né? É. Um livro que a gente estuda, todo mundo falou que aquele livro não é o André Luiz, porque André Luiz não era antidoutrinário como está ali dentro daquele livro. Então, assim, se não sair da forma como a gente, não ecoar na mente... É assim, né? A pessoa fala assim, eu aceito todos os novos ensinamentos, desde que os novos ensinamentos sejam iguais aos anteriores, né? Seja aquilo que eu quero. Encaixe no que eu penso, né? Que eu penso, que eu sinto, que eu quero seguir. Eu não vou sair da zona de conforto. Isso aí. Eu tenho marcado mais 2 ou 3 parágrafos abaixo. Então, vamos lá. É antes ou depois do você, Leda? O meu estou percebendo que é imperioso... É isso aí. Pode ler, pode ler. Pode ler. Pode ler Quer você. ler? Estou percebendo que é imperioso nos sentir responsáveis um pelos outros. Sem compaixão, não seremos misericordiosos. Sem misericórdia, não suportaremos uns aos outros na continuidade da tarefa. Grande distância medeia entre o amor com o próximo e o amor pelo próximo. Então, qual é essa diferença de amor pelo e amor com? Amor pelo próximo é aquilo que Deus prega. Amor com o próximo é quando a gente se junta para fazer fazer o bem para o outro, né? Foi assim que eu entendi. Né? Fui adepto do segundo. Do segundo, amor pelo próximo. Os próximos 70 anos da comunidade espírita revestem-se de um período decisivo. O caráter humanitário prevalecerá. O homem que ama o espiritismo nem sempre aprendeu como amar o seu próximo. Mas olha como é interessante, né? Do que ele está falando aqui? Está falando da misericórdia, né? E a compaixão e a caridade relacionada a isso, não é verdade? Certo. A gente no sábado não viu que Jesus pregou isso no Sermão do Monte? Então, não é uma nova informação, não é um novo conhecimento, é simplesmente uma forma diferente de ver o mesmo conhecimento, né? Talvez com exemplos, com alguma coisa diferente. Então, aquilo que Jesus nos disse lá atrás é o que tem sido falado o tempo inteiro, só que cada vez com uma forma diferente de enxergar, né? E às vezes mudam também as palavras, né? Muda o jeito de ser dito, mas é sempre a mesma. A história não mudou, né? Exatamente. A história continua a mesma. A essência é a mesma. A essência é a mesma, justamente. Agora, a forma que você vai chegar até ela é que vai se modificando, porque nisso você vai aprendendo, você vai calejando, você vai errando, você vai acertando, e aí você vai chegar nesse denominador. Mas essa é a luz, essa é a essência. E se você não tiver esse coração tocado, né, pelo próximo, pela dor dele, ter esse olhar misericordioso, mas não ficar somente no olhar, né? Sair para fazer alguma coisa, aí vai ser difícil, né? Da gente sentir essa essência. E quando ele fala eu entendo assim, quando ele fala que os espíritas, o espiritismo teve muita dificuldade, porque muitas vezes a gente fala assim, ó,
Tá aqui, a gente está te ensinando, vai e faz. Mas se a pessoa não conseguir, a gente vai ter que ajudá-la um pouquinho mais para que ela dê esse passo. O passo é dela. Mas como que a gente faz com Sim. ela? Vai, Né? vai direcionando, a gente tem que ir direcionando, né, a pessoa até ela se sentir firme para caminhar. A gente tem que dar esse mecanismo. Só que muitas vezes, o que que acontece? Aquilo que a pessoa tem, ela faz eco em nós, porque também nós temos. E aí a gente começa a ter esse conflito. Porque a gente está vendo também que aquilo que ela está falando, aquilo faz eco na gente. Aquilo também nos pertence. E aí, muitas vezes, o que que a gente faz? A gente abandona aquela pessoa, a gente deixa de auxiliar e dá a desculpa, entre aspas, de que ela tem que andar, ela tem que caminhar, porque a vida é dela e ela tem que caminhar. Não que ela não tenha, ela tem. Ela necessita, mas às vezes ela está tão perdida que ela precisa de um auxílio. Eu anotei uma frase à frente, no mesmo Tá. parágrafo. Por não sabemos lidar com as diferenças, acomodamo-nos na indiferença, que você falou. Base de variados transtornos mentais. Defesa psíquica para deixar de sentir o que não queremos. É um mecanismo emocional seguido da atitude de evitar visibilidade aos sentimentos. A compaixão é viver o que se sente sem receios. O ponto de equilíbrio das emoções em direção ao amor aplicado. Isso é interessante de a gente ver, porque é verdade, né? Quando alguma coisa não está fazendo bem aos nossos sentimentos, em vez de a gente aprender a lidar com aquilo, a gente sempre simplesmente desliga. Né? Aconteceu comigo com relação à política. Eu simplesmente desliguei porque estava me fazendo muito. E cada um vai se desligando daquilo. É por isso que eu falo. Assim, quando você vê no assistido e aquilo te dá eco, a história dele, a forma como ele reage, seja na agressividade, ou seja naquele sentimento, muitas vezes, que ele quer que você ande por ele. Aquilo deu eco em você. E aí onde você quer se afastar, porque você não quer ver. Você está se negando a ver, muitas vezes. E aí eu vou ter que sair eu vou ter que tirar minha máscara, tirar essa camada de cebola para trabalhar em mim, para ajudar o outro. Então eu recuo. E esse outro, ele acaba ficando sozinho. E isso acontece bastante, realmente, no fator de auxílio. Algo mais? Daqui a 6 parágrafos à frente, eu anotei naquele parágrafo a compaixão conduz-nos. Eu também. Está escrito assim: Até na lutei indústria. pelo amor à causa. Agora procuro servir a causa do amor. Isso é muito legal, né? É justamente você trabalhar pelas regras ou trabalhar pelo assistente. Quando a gente fala trabalhar pelas regras, não é que a gente é avesso à regra, né? Qualquer um faz o que bem entender. É que a gente tem que utilizar a regra a nosso favor e não contra a gente, é contra aquilo que a gente quer realizar. É. E aí, assim, a gente... parece que quem escuta a gente não conhece, vai falar que a gente é um bando de revoltado, né? Revoltado, né? É revoltado, esse pingo de luz é todo dos avessos. Não, não é. Mas, assim, o difícil nisso que eu vejo é as pessoas que estão junto conosco compreenderem, porque às vezes cada uma vai para um lado e acaba indo para esse lado de não ter regras. Ah, já que não tem, então eles vão funcionar com amor. Então vem um monte de loucura que você fala assim, você nem imagina, né? Você nem imagina, porque ela também não conseguiu, ela não foi nem tanto ao mar, ela foi totalmente para um lado e não foi para o equilíbrio. É por isso que é importante a gente não seguir regras. É importante a gente saber por que as regras foram criadas. Porque no momento que a gente tiver dúvida, a gente vai saber se avaliar, vai saber avaliar se aquela regra, para aquele caso, está ajudando ou está atrapalhando. Né? É, Por isso que a gente fez aquele negócio lá para dizer por que a gente faz as coisas dessa forma dentro do Pingo de Luz.
Algo mais? Nesse mesmo Nesse parágrafo. parágrafo mesmo tem aquela que começa assim: cobramos demais um dos outros e esquecemos a indulgência, um dos pilares da caridade, para com nossos companheiros. Então, a indulgência aqui está ligada à caridade, né? Porque não é só ser indulgente. Ai, como é que eu vou falar? Assim, É ser indulgente com o grupo, entendeu? isso. Em todo grupo tem aqui, assim, nosso grupo. Tem coisas que eu faço que é todo mundo, tá tudo ok, e tem coisas que eu faço que todo mundo, não dá. É ter essa indulgência, entendeu? Num grupo, a gente precisa saber que não vai sair redondo. Vai ter horas que vai ser numa outra figura geométrica e a gente vai ter que ter essa indulgência, esse amor, essa compreensão. Tem que ser manso com todo mundo, tem que ser tranquilo, assim, né? A indulgência, ela está falando você perdoar o erro do outro. Né? É isso que é indulgência. Né? E É, aqui ele está falando de assistido, ele está falando daqueles que trabalham junto conosco. então, Entendeu? mas o erro dos outros não incomoda, o erro dos outros não nesse ponto não me incomoda, não me atrapalha. Incomoda para o dirigente do trabalho. Ah, tá. Ou então, por exemplo, você, num trabalho mediúnico, você está incorporando um espírito muito sofredor, não é verdade? E aí o dirigente comete um erro, ele encerra o trabalho com você, com toda a Carga. carga de energia, de fluidos. Então, esses erros que ele está falando, a gente precisa ser indulgente. Indulgente não significa que não vai trabalhar para corrigir os erros ou para acertar da próxima vez. Na realidade, é não brigar por causa disso, porque ninguém se coloca a trabalhar a favor do próximo, sai de casa e fala assim, hoje eu vou atrapalhar o trabalho. Ninguém faz isso. O que acontece é por um deslize, por alguma coisa nesse É sentido. uma impressão. Hoje eu saí para causar, né? Ninguém vai falar assim, hoje eu vou causar. Se não fosse para causar, eu nem saía, né? Ninguém vai. Hoje a Leila vai ver, ela me respondeu atravessada no outro dia, deixa o espírito incorporar nela, você vai ver o que eu vou fazer. Deixa aí, vai ficar aí, vai rodar, não, hoje tu vai ficar quieto, vou fechar os olhos. Ninguém faz isso, né, Ninguém, gente? ninguém. Mas às vezes alguma coisa pode acontecer e não sai da forma como deveria sair, né? Assim, no nosso trabalho vamos lá, de radiações, a gente não tem a incorporação. E o que a gente pede? Para que o médium segure, não tem incorporação, porque não é liberado para gente. É só de doação. Só de doação. Mas se o médium acontecer, a gente vai cuidar do médium depois, mas primeiro sai o trabalho de radiações e a gente pede. Por quê? Senão, a gente já é o combinado que a gente tem com o plano espiritual. E veja bem, foram eles que nos trouxeram isso. Então, é isso que poderia trabalhar. E a gente vai ter a indulgência com o companheiro que não estiver bem, entendeu? A gente vai compreender realmente e toda a história. E não falar assim, você foi indisciplinado. Ah, tá. Tá vendo? Não era para fazer. Como é que você deixou acontecer? Como é que você deixou acontecer? Ou assim, a gente já não falou que não é para ter incorporação? A gente não falou? Que Sabe? coisa, né? É diferente de você falar assim, olha, vamos procurar entender por que isso está acontecendo, porque o trabalho não é para ter incorporação, os mentores não vão permitir essa incorporação, então é abertura, precisamos procurar entender o porquê que isso está acontecendo. É diferente, né, do que falar assim, nós não falamos que não era para ter incorporação? É isso? Eu tinha a minha primeira dirigente da Casa Espírita, ela falou que quando ela estava estudando, ela ainda é viva, tá, gente? Ela é uma senhorinha linda. Aí ela falou assim que ela estava lá, aí a dirigente dela olhou e falou assim, você está envolvida? Se vira, se vira, se vira, porque eu não vou nem chegar perto. Você tem que se educar. E ela saiu, ela ficou lá com tudo aquilo que ela estava sentindo. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que ter, entendeu? Se a pessoa teve, é porque ela não está conseguindo ter o controle. Então, a gente precisa ir lá e estender a mão e auxiliar.
Porque senão o trabalho vai embora, gente. Acabou a corrente, acabou a partir desse momento, acabou qualquer ligação, o respeito, a afinidade, foi embora. A questão principal aí não é essa, né? A questão principal aí é o nosso trato com as pessoas que trabalham junto com a gente. Senão vira o samba do macaco doido, né? Tá bom, Leda, gostei da sua forma de falar, tá? Eu marquei também a continuidade desse parágrafo. Nossas expectativas são inspiradas no versículo que diz: muito será pedido a quem muito foi dado. Somente aqui na vida espiritual interpretei com mais amplitude essa fala evangélica. O texto diz: muito será pedido, e não muito será cobrado. Na convivência com os emissários bondosos desta casa de amor, constatei que a única expectativa que o mais alto nutre em relação a cada um de nós, durante a imersão no corpo físico, é que jamais desistamos de aperfeiçoar a nós mesmos. Jamais desistir de nós mesmos. Quanto ao mais. Então, a única coisa que eles esperam que a gente faça é que a gente progrida, né? Então por que eu estou metido aqui nesse negócio de trabalhar, gastar esse tempo todo com o próximo? É porque isso me ajuda a crescer também. Por exemplo, quem trabalha mediunicamente e incorpora um espírito sofredor, aquilo que aquele espírito sofredor está passando tem sintonia com aquele médium. E o médium aprende com aquilo que ele está sentindo, porque ele também sente. Às vezes nem percebe que sente, mas também sente. Tá no inconsciente dele. Tá lá. Algo mais? E no meio da próxima página. Eu gosto dessa aqui, ó. Não se cobre tanto, Marcondes. Pouquíssimos de nós saem vitoriosos nesse tema aqui. Pouquíssimos de nós. Então vamos ter esperança. Eu anotei o parágrafo assim, só eu que anoto hoje, né? A Leda também anotou. Anotou? E quanto ao amparo, H? Os trabalhadores da unificação são bem protegidos? Há um amparo especial? Claro que sim. Do contrário, não aguentaríamos as ameaças do aprendizado. Ocupar a posição que ocupei, ainda mais por tantos anos, requer muita assistência espiritual. Imprescindível convir? O amparo existe por conta da obra e não por méritos pessoais ou por conta da instituição. Ou seja, nós estamos trabalhando aqui de uma forma online, virtual, trabalhando mediunicamente dessa forma, e nós temos a proteção por causa da obra que nós estamos realizando, e não pelos méritos que a gente tem, porque mérito realmente não é muito grande, porque se a gente tivesse o mérito, não precisaria da proteção, não é verdade? Sim. Então, a proteção que nós temos é por causa daquilo que nós estamos realizando. E isso é uma das coisas que se fala que quando você faz, você recebe em dobro. Então, nós estamos ajudando as pessoas que estão passando por dificuldades e nós estamos recebendo de volta uma série de benefícios que a gente nem percebe, ou só vai perceber quando desencarnar, né? Que nem assim, nós fazemos vibrações todos os dias. Então, a gente acredita e sabe que, não é só acreditar, mas sabemos que existe tanto o Hospital Santa Cruz, onde estamos ligados, onde fizemos toda esta egrégora, a formação do Pingo de Luz, mas outros grupos, nós não sabemos quais são os grupos, tá? Que se afinizam. Quais são as fraternidades que estarão conosco naquele dia? A gente só vai saber na hora que eles estiverem sintonizando. Não fica a mesma fraternidade. Há mudança. Há quem precisa daquela energia no plano espiritual. A única ligação que nós temos realmente fixa é do Hospital Santa Cruz. O restante, nós vamos doando àqueles que necessitam e eles fazem
a ligação. Tá? Então, que nem hoje, se hoje o Oriente estiver, onde tem Oriente, onde estão as guerras, estiverem necessitando, nós vibramos diariamente, mas se eles estiverem necessitando mais, há uma equipe especializada que vem buscar esta energia, porque há um grupo que está vibrando especificamente para eles. Compreendeu? Entendeu? Algo mais? Meio da próxima página. Então fala. Um parágrafo começa assim: tenho vivido um drama enorme em relação à pureza doutrinária neste plano. Qual a sua orientação? Que busca a pureza dos sentimentos, a honestidade emocional. E, se deseja mesmo saber o que penso, creio, por motivos bem fundamentados, adquiridos depois da morte física, que nossa necessidade de fidelidade aos textos doutrinários é mais um problema de consciência e de amor. Isso é muito interessante, né? A gente fala muito dessa pureza doutrinária, né? E aí, outro dia, a gente estava falando sobre isso, né? O que seria essa pureza doutrinária? Né? E o H vem e explica com uma facilidade, né? Na hora, né? Já adulteramos demais a palavra do Cristo e hoje temos neurose de lealdade filosófica, respondeu o humorado, o velho tarefeiro. É porque a gente não, assim, teve modificações. Mas a essência ficou, mas aquilo que era a realidade realmente, né, a gente não tem. Então a gente teve, e aí agora essa lealdade, essa loucura toda que tem que ser tudo aquilo dali que está escrito, né? E o sentimento se perde. Por que foi modificado? Para entendimento das pessoas? Por Não, isso que foi modificando? não, Não? não. É para não é entendimento, é atendimento dos desejos materiais. Tá, entendi. Quem estava no comando? Das pessoas em voga na época, entendi. Na época, não. Hoje em dia é assim também, viu? Na época que nós estamos, nas épocas, então seria. Né? É isso aí. Não, porque se você pegar uma escritura, né, uma palavra, você pode levar para um lado e você pode levar para outro, depende do seu entendimento, daquilo que você quer falar. Pega uma bem-aventurança, agora todo mundo começa a falar e vai colocar naquilo que você acredita. Né? E aí, é aquilo que a gente fala, o que Jesus falaria nesse momento? Como que um mestre nos traria isso? Primeiramente, na simplicidade e na busca desse sentimento e de nunca ser maior do que o outro. Isso daí era básico nele. Era a igualdade de ninguém é melhor do que o outro. Né? Então, a gente sabe que algumas coisas a gente vai buscando por aí. Como a gente viu no sábado, quiseres ser o maior no sol, no céu, seja como essa criança. Simples e ingênuo. Simples e ingênuo. Aquele que quiser servir, vai e faz, trabalha, não fica esperando nada de ninguém. É nessa coisa. E aí a gente volta. Se a gente for pegar a mensagem do Ruiz, não desse sábado, mas do outro, tenha paz. Com paz você consegue tudo. Com paz, porque aí com paz você vai conseguir pensar, você vai ter a serenidade, você vai agir. Agora, sem a paz, no tumulto, ninguém faz nada. E aí onde que também vem? Quando você tem a paz, quem está do seu lado? É um espírito que vibra nessa sintonia de paz, de serenidade, que vai te mostrar. Se você não está na paz, quem está do seu lado? É um espírito que está naquela sintonia, né? Numa vibração mais pesada, num fluido mais pesado. Então, são coisas que a gente vai analisando. Como que era Jesus? Se Jesus era assim, ele mesmo falou, eu não vim pegar na espada, eu não vim destruir, eu vim exemplificar. E ele veio exemplificar a paz, o amor,
Então, são essas essências que não foram tiradas, tá, Leda? Porque se você vai fazendo lendo, buscando, né, diversos autores, é sempre essa essência fica ali. Sim. Mas, às vezes, tem algumas coisas que são diferentes, sim, algumas histórias, assim, se perdem. E aí, onde que a gente fala? Busca essa essência maior. Essência, busca a essência. A essência daquilo, como que era Jesus. Porque aí ele nos ilumina. Né? Eu faço isso, entendeu? Eu sempre, quando tenho alguma mensagem, seja ela da onde que for, eu vou buscando essa essência, esse olhar de Jesus. Eu faço isso. Porque a gente tem muita coisa. Quem vai buscar coisas na internet, alguma informação, se perde. E aí vai daquilo que você quer, sabe? Se lembra que a gente estava conversando sobre o ego inferior e o ego superior? Se a gente está no ego inferior, a gente está aqui no terra-terra. Se a gente está no superior, a gente está buscando essa essência maior. Mais elevado. Mais elevado. Então, a gente vai escutar de uma outra maneira. Então, tudo depende de como nós estivermos. Vamos parar aqui? Paramos em Nunca esquecerei nosso encontro. Tua palavra libertou-me de terríveis conflitos.